A humanidade se encontra em um momento crítico, e estamos em uma encruzilhada de mudanças rápidas, ao contrário de qualquer coisa já testemunhada na história da vida. O futuro parece pendurar de maneira incerta, oscilando entre a possibilidade de uma utopia ou um apocalipse. Os desafios que enfrentamos são alarmantes, mas, por trás do pessimismo desenfreado em relação ao nosso futuro, há evidências de que a humanidade não apenas pode sobreviver nas próximas décadas, mas também prosperar profundamente. Ninguém tem certeza do que o futuro nos reserva, mas existem 3 trajetórias principais que nossa jornada futura pode seguir. A primeira delas é a do colapso, uma grande catástrofe ameaça a civilização e até mesmo a sobrevivência da espécie humana. A segunda é a do planalto, daqui, a humanidade consegue evitar o colapso, mas atinge um limite máximo de progresso. E a terceira é a da transcendência, um cenário em que a humanidade alcança todo o seu potencial, multiplicando-se em trilhões ou transformando-se de uma maneira totalmente inimaginável. Contemplar esses futuros possíveis nos permite entender os riscos que enfrentamos e as promessas que aguardam à medida que ingressamos em uma nova era repleta de incertezas, tanto para o planeta Terra quanto para nós mesmos. A história é marcada por desafios e adversidades, e nossos antepassados sobreviveram a impactos de asteroides, eras glaciais, erupções de supervulcões e pragas mortais, emergindo a cada vez mais resilientes e adaptados. No entanto, as maiores ameaças que enfrentamos atualmente não provêm mais do mundo natural, mas sim de nossas próprias ações e escolhas. Desde os primórdios do advento das armas nucleares, as ameaças de autodestruição passaram a predominar sobre todas as demais. De acordo com algumas estimativas, o risco de provocarmos nossa própria extinção é mais de 300 vezes maior do que a extinção devido a causas naturais. O Instituto Futuro da Vida identifica 4 principais riscos que colocam em perigo nossa sobrevivência: guerra nuclear, mudanças climáticas, biotecnologia e inteligência artificial. Para entender a gravidade desses riscos, é preciso contemplar as piores consequências possíveis. A fumaça resultante de uma guerra nuclear em grande escala pode reduzir as temperaturas globais em quase 10 graus e levar à dizimação de até 63% da população. Apesar dos avanços na redução de arsenais nucleares, ainda existem quase 10.000 ogivas em existência. Atualmente, estamos no caminho para um aumento de cerca de 2,7 graus Celsius na temperatura da Terra até 2100, o que poderia resultar no deslocamento de mais de 1 bilhão de pessoas. No entanto, nas piores circunstâncias, poderíamos desencadear pontos críticos de liberação de dióxido de carbono e causar um aumento de temperatura de até 12 graus nos próximos séculos. A biotecnologia tem o potencial de solucionar grandes crises, como a escassez de alimentos e doenças, mas também pode conceder a pequenos grupos de pessoas o poder de desencadear uma catástrofe global. Teoricamente, a liberação de um patógeno modificado geneticamente poderia resultar em um número de mortes ainda maior do que uma guerra nuclear global. No entanto, o risco mais desafiador de se avaliar provém da inteligência artificial. Esta é a primeira ameaça que enfrentamos e que pode não ser possível superar. A inteligência artificial pode se tornar um aliado poderoso ou, em última instância, superar a humanidade na busca por recursos e nos empurrar para a obscuridade. Navegar nesse novo cenário de riscos representa o maior desafio que já enfrentamos. E novas ameaças desconhecidas estão destinadas a surgir à medida que avançamos. No entanto, apesar do potencial de uma grande tragédia humana, é improvável que a maioria desses riscos, por si só, resulte em nossa completa extinção. Na verdade, podemos ser considerados uma das espécies menos vulneráveis do planeta. Nossa considerável população e ampla dispersão geográfica nos proporcionaram uma proteção natural contra a extinção. Habitamos todos os cantos da Terra, desde desertos até tundras e pequenas ilhas remotas, que poderiam servir como zonas de isolamento em caso de desastre global. Mesmo que uma catástrofe eliminasse 99,9% da população humana, ainda restariam 8 milhões de indivíduos, um número maior do que o que existia na maior parte de nossa história. Além disso, devido à nossa capacidade tecnológica, não dependemos mais da seleção natural para nos adaptarmos, pois podemos nos ajustar milhares de vezes mais rapidamente do que qualquer outra espécie na história da vida. Além disso, nossos hábitos alimentares generalistas nos proporcionam uma grande flexibilidade em relação às fontes de alimentos, uma característica que se mostrou crucial para a sobrevivência em extinções em massa ocorridas no passado.
No final das contas, a questão crucial é a seguinte: quão resiliente é a nossa civilização? Até que ponto somos capazes de resistir a adversidades e continuar avançando? Por exemplo, a peste negra de 1347 dizimou até metade da população europeia e 1 em cada 10 pessoas no mundo todo. No entanto, isso não impediu o progresso humano, e apenas 200 anos depois ocorreu a Revolução Científica. Se um evento de proporções semelhantes acontecesse hoje, certamente causaria estragos em nossa economia global interconectada. No entanto, desde que nossa infraestrutura e conhecimento permaneçam intactos, ainda teríamos a capacidade de nos recuperar e manter nosso progresso ascendente. Se experimentássemos um colapso significativo o bastante para erradicar a indústria global, a recuperação seria um processo demorado e incerto. Se, de alguma forma, perdêssemos a capacidade de praticar a agricultura e fossemos forçados a retornar a um estilo de vida de caçadores-coletores, a Terra só conseguiria sustentar cerca de 10 milhões de nós, o que equivaleria à nossa população há 10 mil anos atrás. No mínimo, seria necessário haver entre 100 e 5 mil sobreviventes para ter uma chance real de repovoar com sucesso a Terra. Abaixo desse número, o gargalo populacional seria insuficiente e a recuperação talvez fosse impossível. Para compreender plenamente o que está em jogo, é fundamental encarar o verdadeiro significado da extinção. A nossa maior ameaça não provém de um único evento catastrófico, mas sim dos efeitos cumulativos de desastres que se sobreponham e interajam de formas imprevisíveis. Em 2009, 2 pesquisadores conduziram um exercício mental para explorar o que seria necessário para conduzir a humanidade à extinção completa. A fase 1 descreve uma rápida diminuição da população humana devido a uma guerra global e ao colapso da indústria e da agricultura globais. A fase 2 prevê o esgotamento dos recursos naturais remanescentes nos 2 séculos seguintes. E a fase 3 antevê uma espiral descendente de colapso do ecossistema, marcada por uma erupção de supervulcão, que deixaria as últimas populações humanas incapazes de sobreviver. Um resultado desse tipo não seria apenas trágico devido à perda de vidas, mas também à perda de vidas futuras em potencial. Bilhões ou até trilhões de nossos descendentes em potencial jamais chegariam a existir. Planetas distantes permaneceriam inexplorados. Isso marcaria o fim da música, poesia e arte em nossa região da galáxia, e possivelmente em todo o universo. O Banco Global de Sementes de Svalbard, localizado na Noruega, atualmente abriga um acervo com mais de 1 milhão de amostras de sementes, representando mais de 4.000 espécies de plantas. Essas reservas podem se tornar um recurso vital para a reconstrução da civilização em um momento futuro. No entanto, tem sido proposto que existe um local ainda mais seguro para estabelecer um cofre como esse. Alguns sugerem a criação de oarcas lunares que armazenariam amostras genéticas em tubos de lava sob a superfície da Lua. Essa localização ofereceria proteção contra desastres globais, erosão, impactos de micrometeoritos e radiação solar. No entanto, a maneira mais eficaz de garantir nossa sobrevivência a longo prazo é dar um passo que nenhuma outra forma de vida já deu, tornar-se uma espécie multiplanetária. Uma vez que estabeleçamos uma civilização autossustentável em outro planeta, nossas chances de extinção diminuirão drasticamente. Claro, haverá desafios e riscos desconhecidos à medida que nos afastarmos da Terra, mas os benefícios superarão esses obstáculos. Uma civilização sustentável e interplanetária será a base para um futuro duradouro e próspero. No entanto, resta a pergunta se esse futuro grandioso está ao nosso alcance ou se já atingimos o ápice de nosso potencial. Até onde podemos chegar? Teoricamente, é possível que a civilização mantenha o status quo indefinidamente, evitando colapsos ou transformações significativas. No entanto, na prática, o chamado Planalto será apenas um estado temporário. No curto prazo, as mudanças exponenciais na tecnologia e os desafios climáticos forçarão a civilização a seguir novas direções. À medida que avançamos para o futuro, as interrupções que enfrentaremos serão cada vez maiores. Nas próximas centenas de milhares de anos, nos deparamos com desafios que incluem erupções de supervulcões e o início de uma nova era do gelo, mesmo que consumamos todos os combustíveis fósseis e causemos um aumento drástico na temperatura da Terra. Sem uma gestão climática ativa, os glaciares podem tomar o protagonismo, espalhando espessas camadas de gelo por vastas áreas da América do Norte e Europa.
Além disso, acredita-se que a cada 27 milhões de anos, a Terra passe por um ciclo de extinção em massa, geralmente associado à passagem do Sistema Solar pela densa região de asteroides no centro da nossa galáxia. Daqui a cerca de 1 bilhão de anos, o Sol ficará tão brilhante que tornará a Terra excessivamente quente para a fotossíntese, levando ao lento fervimento dos oceanos e, eventualmente, à extinção de toda a vida no nosso planeta. Fica claro que a civilização moderna não sobreviverá a esses eventos sem uma transformação profunda. Uma opção é permitir que a natureza siga seu curso na Terra e buscar habitats fora do nosso mundo. Os anéis de Bispo são propostas de megaestruturas circulares que poderiam abrigar mais de 1 bilhão de pessoas, fornecendo uma área equivalente a mais de 3 milhões de quilômetros quadrados de terra, comparável ao tamanho da Índia ou Argentina. Seriam construídos com nanotubos de carbono leves e sua rotação geraria gravidade suficiente para manter uma atmosfera própria. No entanto, também temos o poder de moldar o futuro da Terra. Apesar dos perigos que enfrentamos, futuros utópicos estão ao nosso alcance e podem chegar mais cedo do que imaginamos. Para nossos ancestrais, nossas capacidades atuais pareceriam divinas. No entanto, tudo o que alcançamos até agora pode ser superado pelo progresso tecnológico que ainda está por vir. Desde a Revolução Industrial, vimos melhorias radicais na qualidade de vida e no conhecimento humano, e podemos esperar que essas tendências continuem a nos levar a novos patamares de realização e compreensão. A condição humana está progredindo em todos os aspectos críticos. Em todo o mundo, a qualidade de vida está em ascensão. Muitas vezes, não percebemos essas tendências positivas com clareza devido ao nosso viés de negatividade, uma tendência que evoluiu para tornar-nos mais atentos a informações negativas. No entanto, o avanço é inegável. Estamos atualmente em um curso corretivo em direção a uma civilização sustentável que parece imparável. Os custos da energia solar e eólica estão diminuindo mais rapidamente do que as previsões dos especialistas, tornando-as frequentemente mais acessíveis do que os combustíveis fósseis. Simultaneamente, os avanços convergentes em inteligência artificial estão para melhorias radicais no bem-estar humano. Projetos como o AlphaFold estão revelando estruturas de patógenos e tratamentos para o câncer de forma muito mais rápida do que os seres humanos poderiam. Além disso, existem mais de 10 mil doenças causadas por mutações genéticas únicas, e ferramentas de edição genética como o CRISPR têm o potencial de curá-las. Essas tendências ascendentes estão multiplicando exponencialmente o potencial humano. Hoje, somos a população humana mais saudável, rica, livre e educada que já existiu. Se essas tendências continuarem, poderemos adquirir a capacidade de regenerar membros, eliminar todas as doenças e, talvez, prolongar nossa expectativa de vida indefinidamente, levando-nos à beira da transformação mais radical em nossa história. Alcançar esses avanços exigirá saltos tecnológicos que a mente humana por si só não pode proporcionar. No entanto, a NASA já está utilizando a inteligência artificial para projetar hardware de missões espaciais, superando os projetos humanos em até 3 vezes. Além disso, estão sendo feitas inovações em muitos outros campos, indicando que a colaboração entre a inteligência artificial e a mente humana tem o potencial de acelerar ainda mais nosso progresso. O desenvolvimento de biocombustíveis mais limpos e culturas resistentes à seca desempenha um papel crítico na luta contra as mudanças climáticas. No entanto, isso é apenas o começo. Estamos testemunhando o início de uma revolução na inteligência, que pode eventualmente levar ao surgimento de uma superinteligência artificial, muito superior às capacidades humanas, capaz de resolver problemas complexos que têm desafiado a humanidade. No entanto, alinhar essa superinteligência com os valores humanos será um desafio monumental, mas também essencial. Não apenas pelos benefícios enormes que poderia proporcionar, mas também para mitigar a ameaça de inteligências artificiais maliciosas. Garantir a segurança e o alinhamento ético deve ser uma prioridade fundamental para o progresso humano. Se pudermos aproveitar o poder da inteligência artificial com segurança para aprimorar a experiência humana, podemos vislumbrar um futuro utópico que nossos antepassados mal poderiam ter imaginado. Um futuro livre de doenças e fome, onde a biotecnologia estabilizou o clima e preservou a biodiversidade. Onde a energia limpa e abundante é desenvolvida em colaboração com a inteligência artificial.
Um futuro em que avanços em tecnologia de foguetes e ciência dos materiais permitiram que os seres humanos colonizassem planetas e luas distantes. E onde novas formas de expressão artística e musical abriram novas fronteiras de beleza, experiência e compreensão. Tudo isso pode ser apenas o começo de um futuro ainda mais grandioso. Se o nosso uso de energia continuar crescendo exponencialmente, podemos eventualmente controlar uma quantidade de energia maior do que a própria Terra recebe do Sol, tornando-nos uma civilização tipo 1. Um estudo recente sugere que isso pode ocorrer já em 2371. E se mantivermos um crescimento anual de 3%, poderíamos atingir o status de civilização tipo 2 em apenas alguns milhares de anos, com a capacidade de controlar toda a energia do Sol. Se nossa espécie sobreviver até a morte do Sol, daqui a 5 bilhões de anos, poderia haver a possibilidade de existirem cerca de 600 quatrilhões de pessoas. E ao colonizar o espaço, essa cifra poderia aumentar muito mais. No entanto, à medida que nos espalhamos no espaço e no tempo, nossa diversidade aumentará. É concebível que nos fragmentemos em várias espécies, cada uma com uma tolerância diferente para a mudança. Alguns podem escolher se fundir com máquinas, evoluindo para uma nova espécie híbrida e deixando de lado a seleção natural em prol da evolução tecnológica. Outros podem optar por permanecer totalmente biológicos. Esse cenário marcaria a primeira vez, desde os Neandertais, que mais de uma espécie semelhante ao ser humano coexistiria na Terra. Se um dia conseguirmos digitalizar nossa consciência, a identidade humana pode se diversificar em uma infinidade de formas. À medida que evoluirmos para formas mais poderosas, enfrentaremos a profunda questão do nosso propósito final no universo. Poderíamos almejar objetivos elevados, como colonizar toda a galáxia, tornando-nos uma civilização do tipo 3, reordenando a Via Láctea para nossos próprios projetos. Poderíamos até mesmo buscar a sobrevivência além do próprio tempo, daqui a cerca de 100 trilhões de anos. No entanto, tais aspirações distantes provavelmente não seriam realizadas por nós. Se um dia forem alcançadas, será por algum descendente distante que evoluiu muito além de suas origens humanas. Em vez disso, talvez o objetivo final da humanidade devesse ser mais pessoal: salvar a Terra, o pequeno planeta rochoso onde tudo começou. Ao afastar a Terra do Sol em expansão, poderíamos estender a presença da vida por bilhões de anos. A ideia de construir um contrapeso condutor gigante no lado oculto da Lua para afastar gradualmente a Terra do Sol em expansão é, sem dúvida, uma proposta ambiciosa. Esse processo levaria milhões de anos e seria um objetivo verdadeiramente digno, uma tentativa de compensar a destruição que causamos ao nosso planeta e garantir que a vida continue a florescer por eras. Seria como um ato final de redenção para a humanidade, uma maneira de corrigir os danos que infligimos à Terra. No entanto, apenas os piores cenários, como a inação diante das mudanças climáticas ou outras ameaças existenciais, poderiam nos levar a buscar essa solução extrema. Se conseguirmos evitar tais cenários, teremos o potencial de iniciar um vasto novo ramo da vida que poderia se espalhar e prosperar mais do que a própria Terra, talvez até colonizar o universo. Se há uma lição que a história nos ensina é que não devemos subestimar nossa capacidade de superar desafios e buscar soluções criativas para problemas complexos. O potencial da raça humana é imenso, e nossa capacidade de inovação e adaptação pode nos levar a conquistar horizontes que hoje parecem distantes e inimagináveis. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo incrível como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.